Olá pessoal, sou eu de novo. Bem-vindos ao último vídeo da nossa série Get na Prática. Hoje eu vou pontuar alguns tópicos finais da nossa série. A gente espera que vocês tenham gostado. Acompanhem-nos nas redes sociais, porque virão mais séries. E é isso, vamos começar. Bom, a respeito do conteúdo obrigatório que todo PGRS deve ter, é importante a gente pontuar 4 tópicos principais. Primeiro, a descrição do empreendimento, seguido do diagnóstico de resíduos, os dados detalhados dos responsáveis de cada etapa e, por fim, o plano de contingência. Iniciando com a descrição do empreendimento ou atividade, esse tópico deve apresentar alguns dados como razão social, que é o nome de registro de uma empresa, devidamente oficializado na junta comercial, CNPJ, nome fantasia, que é o nome pelo qual a empresa se torna conhecida pelo público, endereço, município, CEP, telefone, e-mail, área total, número total de funcionários, próprios e terceirizados, responsável legal, responsável técnico pelo PGRS e tipo de atividade. O segundo tópico obrigatório é o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados com relação à identificação, origem, volume, caracterização, quantificação, segregação, transporte e destinação final. Os laudos devem ser baseados em análises químicas, segundo a NBR 10.004 da ABNT, que estabelece os critérios para a classificação dos resíduos sólidos quanto a seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde do homem. A classificação dos resíduos sólidos para sua posterior segregação deve ser de acordo com as classes definidas pela norma técnica ABNT 10.004 de 2004, onde eles se subdividem em resíduos classe 1, classe 2, classe 2A e 2B. Os resíduos classe 1, também chamados de perigosos, são aqueles que apresentam periculosidade ou algumas características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. O lodo proveniente das atividades sanitárias é excluído dessa classificação, mesmo havendo seu potencial patógeno. São exemplos óleos, graxas, tintas e resíduos de serviço de saúde. Os resíduos classe 2, chamados também de não perigosos, são todos aqueles que não se enquadram na classe 1, sendo subdivididos em resíduos classe 2A ou não inertes, que podem ter propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. São exemplos restos de alimentos, os lodos das fossas sépticas, os resíduos sanitários em geral, papel, papelão e etc. Os resíduos classe 2B ou inertes são aqueles resíduos que não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, executando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. São exemplos sucatas de materiais ferrosos e não ferrosos, vidros, borrachas, resíduos de construção civil não contaminados com óleos, solventes, tintas, entre outros. A segregação deve considerar a possibilidade de reações específicas devido às diferentes composições dos resíduos, fazendo necessárias ações de implantação da coleta seletiva, armazenamento temporário ou disposição final conforme as propriedades individuais. Ela será baseada na CONAMA 275 de 2001 e na NPR 10.004 de 2004. Sempre é considerável a segregação diretamente na fonte, com o intuito de diminuir a contaminação causada pelo contato com os diferentes tipos de resíduos. Os locais para armazenamento temporário serão sinalizados e dispostos de acordo com as especificações técnicas da NBR 11.174 de 1990 e com a 12.235 de 92, além das características do resíduo. O transporte deve ser realizado sempre que o local de armazenamento dos resíduos atingir 3/4 de sua capacidade. Para um correto transporte, é necessário que o transportador tenha um documento chamado licença de operação ou dispensa de licença, emitido pelas prefeituras, além de uma CTR, que é o controle de transporte de resíduos, emitido a cada transporte para fiscalização e rastreamento do entulho, combatendo o descarte irregular do resíduo. A destinação final dos resíduos gerados pode ser dividida basicamente nos seguintes critérios: resíduos comuns, que são armazenados temporariamente e destinados para empresas especializadas e licenciadas; resíduos perigosos, que incluem os resíduos ambulatoriais, onde eles são enviados para o armazenamento temporário, de onde terão sua destinação final adequada. Normalmente adota-se o tratamento mais viável financeiramente para a empresa, como a incineração ou aterramento. E por fim, os resíduos recicláveis, que devem ser armazenados em fartos, por exemplo, de maneira a otimizar a logística e custos com transportes desses materiais, pois normalmente ocupam grandes espaços.
podem ser vendidos para empresas especializadas em reciclagem ou doados a catadores ou ainda associações de triagem de resíduos, como as Cajuf, que se encontram em Juiz de Fora. O terceiro tópico obrigatório que todo PGRS deve conter são dados detalhados dos responsáveis de cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos, sendo necessário ser feita por um responsável técnico devidamente registrado no Conselho Profissional e terá a função de definir os procedimentos operacionais relativos ao gerenciamento de resíduos sólidos, como a minimização de resíduos, como os programas de redução na fonte, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produtos e revisão periódica com prazo de vigência da licença de operação. O último ponto obrigatório que todo PGRS deve apresentar é o plano de contingência, que é um documento que visa o planejamento preventivo e alternativo para atuação durante um evento que afete qualquer etapa do gerenciamento de resíduos. Esse documento tem o intuito de orientar as ações durante o evento indesejado e dar suporte para que o mesmo afete o mínimo possível a funcionalidade e patrimônio da instituição, além de possíveis danos causados ao meio ambiente. Nesse documento deverá conter a forma de assinamento, como telefone e e-mail, materiais envolvidos para o controle de risco, responsabilidades e obrigações das equipes de trabalho, além das providências a serem adotadas em caso de acidente ou emergência. Alguns tipos de PGRS muito encontrados são os de resíduos sólidos urbanos, os de resíduos sólidos industriais, de resíduos de construção e demolição, além de resíduos de serviços de saúde. Bom, é isso. Chegamos ao fim da nossa série. A gente espera muito que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse tema. Não esqueçam de compartilhar nossa série, curtir nas nossas redes, comentar. E é isso. Até a próxima.